Fala galera, beleza? Pessoal, eu tô aqui com esse G23. Esse aparelho, ele tá... Quando a gente pluga a bateria, ele já liga o aparelho sozinho, certo? O que acontece aqui? O primeiro técnico que pegou esse aparelho, ele fez a CPU não. Ele fez o PMIC, porque achou que era o PMIC, certo? E não resolveu, ok? O que eu fiz? Eu coloquei um outro PMIC também. Deixa eu ver se esse aqui... Não é esse aqui não. Tá por aqui por cima aí, tá aqui, ó. Coloquei um outro PMIC também para ver se resolvia, mas até então não resolveu também, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise aqui. Deixa eu só mostrar para vocês como é que tá o comportamento desse aparelho. Ó, tá vendo? O aparelho tá todo apagado. Vou só conectar aqui a bateria, certo? Ó, a placa tá... Vou até levantar a placa aqui para vocês verem. Não tem nada encostado nela, porque eu tô com uma mão só aqui. Mas, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a placa. Enfim, ó, ele fica desse jeito aqui, ó, tá vendo? Só liga e desliga. E não é flex, beleza, galera? Não é flex. A placa tá até um pouco suspensa aqui, ó. Beleza? O problema tá sendo na própria placa mesmo. E até agora tá sem solução. E a gente vai estar fazendo um reparo aqui. Talvez eu mostre para vocês aí só o desfecho, certo? Porque eu tô na correria aqui no laboratório, então eu não tenho tempo para estar colocando câmera, essas coisas, mas eu tô mostrando aqui para vocês o comportamento que ele tá, ó. Acende e apaga, certo? E eu vou até mostrar aqui para vocês, para não haver dúvida. Deixa eu tirar aqui, eu tô só com a mão. Pra não haver dúvida aí, né? Não, mas tava encostando no flex, ó. Tá vendo aqui, ó? Já foi removido aqui um papelzinho alumínio que fica por aqui, ó. Já foi feito o serviço no IFPMIC. Esse aparelho tem dois IFPMIC, galera. Dois seisinhos aqui de carga. Então, ó, eu vou colocar assim, ó, bem suspenso aqui para vocês verem que o problema não é flex. Deixa eu botar aqui para vocês acompanharem. Eu tô com a mão só aqui, para tudo é difícil, mas vamos lá. Pronto, ó, tá vendo? A placa tá levantada, não tem flex, não tem nada juntado. E ó, aqui os contatos do power, já ligou sozinho. Os contatos do power é esse aqui, ó, né? Tem volume mais, volume menos. E não tem nada aqui encostando no outro, tá vendo? Não tem nada encostando no outro aqui, ó. Simplesmente o aparelho fica desse jeito. Então vamos lá, vamos ver o que tá rolando aqui. Voltando aqui agora, vou conectar novamente. Vamos ver se o aparelho vai ligar sozinho. Vamos esperar em 5 segundos, né? Era só conectar, já começava a ligar sozinho, né? E a gente já percebe aqui, ó, que ele não tá ligando sozinho mais, ok? Então o que eu vou dizer para vocês aqui, pessoal, vai servir também para você resolver problemas em outras marcas, modelos, de diversos aparelhos que costumam dar esse problema, certo? E aí eu vou explicar para vocês aí tudo sobre essa falha aqui, o que aconteceu, o que já foi avaliado, vou te explicar agora. Não deu pra gente estar mostrando porque tava a correria muito grande aqui, eu tinha que ligar tudo pelo computador, ia ser aquela coisa toda, então não deu. Mas mesmo assim eu vou deixar esse vídeo assim, ele tá de forma mais humilde aqui, sendo gravado, mas com certeza você vai conseguir entender tudo. Então já deixa o like, se inscreve no canal, deixa teu comentário. Se você ainda não é membro do canal e quer ter acesso a vídeos exclusivos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro. Por apenas R$5 por mês você pode se tornar membro desse canal e ter acesso a esses conteúdos exclusivos, ok? Vamos lá. Galera, como vocês podem ver aqui, o aparelho não está ligando mais sozinho. Eu vou pressionar o botão Power para a gente ver aqui como é que esse aparelho está ligando, né? Se ele está ligando perfeito, se não está. Então, se eu pressionar o Power aqui, estou com a mão só, fica meio ruim, mas eu vou conseguir. Pronto, cliquei aqui, vamos esperar um pouco. O aparelho já vibrou, já mostrou o logo. Vamos ver se ele vai ficar reiniciando ou se ele vai ligar, né? Vamos esperar aqui que ele ligue, pra gente ver tudo certinho, tudo bonito aí, funcionando perfeitamente, né? Vamos ver. Vamos esperar um pouco, ó. Pronto, o aparelho já saiu daquela logo principal, já, ó, ligou, ok? Já conectei até
Quando eu fiz um teste antes aqui, eu conectei logo ele no Wi-Fi para ver se estava tudo ok, tudo normal, né? Para ver se ele ia desligar por alguma coisa. E o aparelho se mantém estabilizado, funcionando de forma perfeita e correta, certo? Ainda falta colocar as câmeras, falta ainda dar uma limpeza melhor nessa placa, organizar tudo. Então, pessoal, vamos para a explicação aqui dessa falha, certo? Primeiro a gente vai para o esquema elétrico, para que a gente possa entender. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui é os contatos do botão power na placa, certo? Que é a representação esquemática do circuito do botão power. O botão power dessa placa, os contatos, ele fica exatamente aqui nesse local aqui, ó, certo? A gente tem aqui, ó, botão power, volume menos, volume mais e o GND, certo? Como é que funciona isso aqui? Aqui, galera, na parte do botão power, a gente tem duas linhas, né? Eu vou só pegar a parte do Power Manager, ok? Isso aqui, outra linha vai para o IFPMI, aí eu teria que passar um tempo maior para explicar tudo e tudo como funciona o circuito completo. Mas vamos lá. Aqui essa linha ela vai para o Power Manager, certo? Se eu percorrer aqui, a gente vai bater aqui, ó, no Power Manager. Então perceba que nessa linha aqui, ela não tem nenhum componente ligado a ela, beleza? Voltando lá, isso aqui é quando ela vai para o IF, pronto, tá aqui. Voltando aqui, pessoal, ela tem apenas dois componentes que a gente poderia suspeitar, certo? E o próprio IFPMIC da placa. Inclusive eu fiz um reparo no IFPMIC também para descartar a possibilidade que a falha pudesse estar por ele, certo? Já que essa malha de Power Key, ela também iria para o IFPMIC. Então a gente tirou o IFPMIC e injetei diretamente tensão no PMIC, e mesmo sem o IFPMIC na placa, a placa ficava reiniciando sozinha o tempo todo, né? Então eu voltei o IFPMIC novamente e aí perceba o seguinte, aqui a gente tem dois componentes, né? Fora o IFPMIC que eu tinha descartado, a gente tem dois componentes aqui que poderia causar um curto nessa placa, certo? Só que por que eu não falei deles ainda? Porque esses componentes, pessoal, assim que a gente abre o esquema elétrico, a gente já percebe, ó, que são componentes NC. Eles não vão estar conectados na placa, certo? E eu fui verificar, né, para ver se eles estavam conectados, porque às vezes coloca NC, mas tem uma outra placa que vem com os componentes às vezes, né? Mas no caso aqui dessa placa que eu estou em mãos, não tem esses componentes aqui. Então o único componente que poderia estar ligado ao terra e causar, né, um curto-circuito seria o diodo TVS e o capacitor, o C3003. Ambos esses componentes, como falei para vocês, não estão ligados na placa. E o único componente que a gente tem ligado a essa linha, o único componente analógico, seria o resistor 3003. O que eu fiz aqui? Eu fui verificar essa resistência, certo? E essa resistência aqui me deu exatamente 2,2 kΩ, certo? Então, descartei a possibilidade, pelo menos de início, de a falha estar pelo nosso querido resistor. E fiz o quê? Fui lá no PMIC, certo? Fui no PMIC para ver se o problema é no PMIC, porque se não é IF, se não tem componentes conectados a ele que poderia causar curto nessa malha, se a malha não tinha curto, porque eu medi essa linha, ela não tinha curto-circuito, e estava acionando o aparelho sozinho, logo o maior suspeito seria o Power Manager, né? Porque o Power Manager identifica o nível lógico. Por exemplo, aqui, ó, foi energizada a placa, certo? Com malha VBAT. E aí a malha VBAT alimenta esse bloco, certo? E esse bloco, ele vai soltar aqui, ó, por um LDO, uma tensão de 1,8 volts. Essa tensão de 1,8 volts, quando ela é fechado um curto-circuito nela, né? Cadê? Deixa eu voltar lá, ó, no botão Power. Tá aqui, cadê? Pronto. Ó, 1,8 volts vai ficar aqui, ó, presente quando você plugar a bateria. Apertou o botão Power, você vai gerar um curto-circuito nessa linha. Então esse 1,8 volts, que é um nível lógico alto para o Power Manager, ele vai se tornar um nível lógico baixo. E aí o Power Manager entende que precisa ligar a placa e vai enviar 1,8 volts para a nossa CPU, certo? Por essa linha aqui, ó. Por essa linha aqui, cadê? Por essa linha aqui, ó.
essa linha aqui, ó, certo? Vai enviar 1.8 pela linha sys-rstb. Então a CPU ela vai acionar, ok? Só que o Power Manager ele já estava acionando sozinho, sem precisar ninguém pressionar o Power, e não tínhamos curto na malha de Power, ok? Não tínhamos curto. Então, se eu tenho um Power Manager acionando sozinho, troquei ele, não temos componentes que podem causar curto na malha, a malha não tem curto, eu medi a malha não tinha curto, então o único componente que eu poderia desconfiar, né? Algumas pessoas poderiam achar que era a CPU, não é CPU, pessoal, porque a CPU, para ser acionada, tem que vir do PMIC, certo? A CPU ela não vai acionar sozinha, sem que o PMIC envie uma tensão para ela. Então eu já estava desconfiado. Pô, ou o PMIC está falhando na linha de ativação da CPU, ou ele está mudando o nível lógico por conta de algum curto-circuito ao redor que está interferindo, né, ou gerando alguma flutuação para que ele haja dessa forma. No caso, o que aconteceu? Eu vim aqui nesse resistor que estava com o 2.2K, só que esse resistor aqui, galera, o que acontece? Ele não estava bem soldado na placa, certo? Olhando a olho nu para esse componente, a gente já esperava que ele estava ok, só que existia, tipo, na solda aonde estava soldado, estava meio que com uma pequena oxidação, algo como se tivesse alguma coisa escura na placa que estava tipo gerando um conflito com o contato desse resistor. Aí é que vem a pergunta: pô, Gemerson, um resistor ele pode acionar o PMIC? Não, pessoal, esse resistor é um resistor de pull-up. Esse resistor aqui ele está nessa linha de power exatamente para fazer com que o PMIC ele identifique o nível lógico quando o botão não for acionado, certo? Então, para que esse aparelho não haja flutuação e o PMIC ele não fique enganado em relação ao nível lógico da linha, é colocado um resistor de pull-down exatamente para que não haja esses tipos de flutuação. Tem aparelhos que quando tem problema na resistência do botão power, ele pode se desligar sozinho, ele pode reiniciar sozinho, certo? E passar um tempo depois, uns 10, 20 minutos, reiniciar do nada. Então esses resistores, eles podem causar esse tipo de problema na placa do smartphone. Então o que eu fiz aqui? Mesmo medindo o resistor, eu fiz o seguinte, comecei a observar e vi que ele estava um pouco meio que carbonizado dos lados, né? Não era curto, não era nada disso, mas tinha uma pequena sujeira ali que poderia estar comprometendo os contatos, porém ele estava bom porque ele tinha resistência normal. E aí o que eu fiz, pessoal? Peguei apenas o ferro de solda, vim aqui no resistor, cadê o resistor? Cadê do outro lado? Do outro lado. Vim aqui no resistor, cadê? Deixa eu me lembrar onde. É aqui mesmo. Ó, vim aqui no resistor, é desse lado de cá, pessoal, aqui, ó. Não sei se vai. Olha lá. Esse resistorzinho aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Esse resistor aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ela tava um pouco meio que escura. Então ele estava interferindo em um aparelho ligado de forma correta. Então ele estava tipo que acionando o PMIC, ele não estava identificando o nível lógico da malha, ele estava achando que o nível lógico estava baixo. E o que acontecia com isso? Ele exatamente ligava sozinho, né? O PMIC aqui da placa, o PMIC principal aqui da nossa placa. Então, para resumir, pessoal, isso aqui que eu mostrei para vocês pode acontecer em diversos outros aparelhos também, certo? Eu digo isso com total certeza e propriedade, porque foi exatamente nesse componente o qual eu fiz uma ressolda e o componente voltou, o aparelho voltou a normalizar, né, o seu funcionamento. Então, tem PMICs, depende muito do PMIC. Tem PMIC que você tira o resistor, faz um jump e mesmo assim ele funciona normal, né? Ele não tem tanto problema com essas flutuações. Só que tem outros que são muito sensíveis.
E o que você vai encontrar? Você vai encontrar uma linha de power sem curto, o aparelho reiniciando, aí você vai ficar trocando o power manage. No meu caso aqui, eu troquei apenas para certificar, porque não tinha curto na linha, então fiz, já estou com o aparelho na bancada, vou tirar esse componente e colocar outro. Aqui tirei dessa placa aqui, acho que é de um Moto G8, essa placa aqui, inclusive eu sei que eu tirei ele resinado nessa placa, porque não tinha outra placa dessa, nem tinha outras placas de Xiaomi que tem esse tipo de PMIC, né? Então tirei o PMIC daquela placa, coloquei aqui e continuou, né, dando o mesmo problema. Então, por incrível que pareça, pessoal, o problema estava no nosso resistor, né? Na verdade não era no resistor, era apenas na solda desse componente que estava interferindo, né, e gerando flutuações no power manage, e com isso o aparelho estava reiniciando sozinho, beleza? Então é isso. Digo isso porque é um reparo, né, que aparentemente é simples, mas exige conhecimento para você conseguir interpretar essa falha e entender o porquê que estava acontecendo isso. Beleza, pessoal? Então deixa aí explicado. Já deixa o like aí, se inscreve, né? E se você quer fazer um treinamento completo de reparos em placas com a gente, o link está na descrição desse vídeo e também vou deixar aqui no comentário fixado, para caso você queira fazer um treinamento de reparos em placas, aprender a parte da eletrônica, esquema elétrico, como funcionam os componentes digitais, analógicos, né? O porquê que eles estão na placa, os comportamentos das falhas, tudo isso a gente ensina no nosso treinamento, ok? E o aparelho está aqui, ó, conectado à bateria, não liga mais sozinho, e é isso. Um abraço, tamo junto, valeu, é nóis.